Atos capítulo 5, verso de 1 a 11. Você pode ler, querida, para a igreja? Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta dos pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém. Temos aqui a história de 2 casais, Adão e Eva, e Ananias e Safira. 2 histórias muito interessantes. Por exemplo, Adão e Eva, por exemplo. Eles, quando comeram do fruto, que não deveriam ter comido, do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles foram abertos e eles morreram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente, foram expulsos do paraíso, saíram do jardim. O segundo casal, Ananias e Safira, eles não apenas morreram espiritualmente, como fisicamente. Percebem a diferença? Eles morreram não apenas espiritualmente, mas fisicamente, em função de ter colocado a motivação no coração deles errada, por terem ocultado a verdade e mentiram ao Espírito Santo. Então guardem esses 2 casais. Poderíamos citar tantos casais na Bíblia, né? Abraão e Sara, José e Maria, mas vamos trabalhar hoje com esses 2 casais. Antes mesmo da fundação do tempo, Deus já tinha um projeto de aliança de casamento. Antes mesmo da fundação do tempo. O casal, eu diria que fazem parte da célula da sociedade mais importante, porque é através do casal que a sociedade existe, que a sociedade se multiplica. Não é verdade? Quando a gente pensa em igreja, é a mesma coisa. Eu diria que o ministério, talvez, um dos mais importantes da igreja seria o ministério de casais. Porque é através do casal que vem o ensinamento para os filhos que vão ser o futuro da igreja. Nós vivemos hoje num tempo
que os valores foram distorcidos, estão sendo distorcidos. Por exemplo, eu sou professor, eu tenho que me deparar às vezes com situações, na hora de fazer a chamada, tem uma menina sentada no banco, mas eu tenho que chamá-la de menino. E às vezes tem salas que tem um menino sentado no banco, mas na hora da chamada eu tenho que chamá-lo de menina. Olha em que nível nós estamos chegando. E essa responsabilidade de cuidar desse jardim, Deus deu a nós, casados. Essa responsabilidade de lutar contra esse sistema, que só vai piorar. Infelizmente, não vai melhorar. Antigamente, os nossos filhos eram atacados e atingidos na universidade. Mas hoje, nas escolas básicas, eles já estão sendo influenciados. E essa responsabilidade vai ser de cada um de nós, de lutarmos contra isso. Nós vamos ser, dentro de poucos anos, nós, casais cristãos, os remanescentes que vão ter essa responsabilidade de fazer esse trabalho de resgate do que é uma família baseada nos princípios de Deus. Já comecem a se preparar para essa luta. Nós vamos viver tempos de Sodoma e Gomorra. Deus ama a partir de uma aliança. Você conhece um lugar que te convide mais a morrer do que um casamento? Você já parou para pensar nisso? Você conhece um lugar que te convide mais a morrer do que um casamento? Não sei se você é daqueles maridos que pega a toalha molhada e deixa em cima da cama e a mulher fica estressada. Ou aquele marido que aperta no creme dental lá no meio e a mulher vem e tenta ajeitar e vira aquele estresse. Não sei se isso acontece na casa de vocês. Mas são pequenas coisas que vão se transformando naquele efeito dominó. Aquele efeito bola de neve, que as coisas vão crescendo e daqui a pouco o casal não se entende mais. Vira turbulência, vira uma espécie de terceira guerra mundial, em função das diferenças que existem na vida a dois. E o casamento é uma escola para trabalhar o nosso caráter. Quando Deus pensou no casamento, não foi à toa que o mundo começa com um casal, Adão e Eva, e vai terminar com um casamento entre Cristo e a igreja. E eu costumo dizer que o nosso casamento, o casamento do Willam com a Elra, não tem a ver com o Willam com a Elra. O casamento do Willam com a Elra tem a ver com Cristo e a igreja. Por quê? Porque o perdão que não tem no casamento do Willam com a Elra, tem no casamento de Cristo com a igreja. Por isso que o nosso casamento precisa ser pensado desta forma. Nosso casamento, ele tem a ver com Cristo e a igreja. Porque vai se tratar de um amor de aliança, de um amor incondicional. Não vai depender do que ela faça ou deixe de fazer. Ela vai ser amada de forma incondicional. E é esse o exemplo de casamento que Cristo projetou, que Deus projetou desde a eternidade dos tempos. Um casamento com propósito, de uma aliança eterna. Você sabe o que é um casamento de aliança? É um casamento com propósito, que não tem a ver, como eu falei, com o que ela vai fazer ou deixar de fazer. Se o feijão saiu salgado ou se ficou insosso, eu preciso amá-la do mesmo jeito, né? O casamento, ele não tem a ver com gostar. Eu posso não gostar da maneira como ela se veste, eu posso não gostar da maneira como ela chama a minha atenção, eu posso não gostar da maneira como ela dirige o carro no trânsito, por exemplo.
atropelando todo mundo. Eu vou me defender agora. Mas eu tenho que amá-la. Me defender, tem que me defender. Eu dirijo bem, gente. Modesta à parte. Dirijo ou não? Só estava dando exemplo. Tá vendo? Tá vendo como são as diferenças? Então... Eu tenho testemunha aqui. Eu tenho testemunha que eu dirijo bem. Então, essas diferenças, às vezes a gente pensa que são as diferenças que vão causar o problema na vida dois, mas na verdade são as diferenças que vão nos unir. São as diferenças que vão nos atrair. A gente costuma sempre dizer, quando a gente está palestrando para casal, que a gente é comparado a uma engrenagem do carro. Por exemplo, os carros antigos, né? Estão baseando nos carros antigos, que tem o quê? Tem o freio, tem a embreagem, tem o acelerador. Na relação, eu sou o freio, ela é o acelerador e o Espírito Santo é a embreagem. Imaginem um carro sem freio, ele ia sair o quê? Atropelando todo mundo. No entanto, imagine um carro sem acelerador, ele não sairia do lugar. E um carro sem o Espírito Santo, sem a embreagem, para intermediar essa relação, como seria? Tem coisas que eu posso resolver sozinho, tem coisas que ela resolve sozinha, tem coisas que só nós dois resolvemos, mas tem coisas que nós dois não vamos conseguir resolver. Nós vamos precisar de uma terceira dobra, que é o Espírito Santo, essa embreagem que vai nos ajudar a fazer o movimento acontecer e a gente chegar ao nosso objetivo. Sozinho eu posso ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Deus colocou Adão e Eva no jardim com a responsabilidade de cuidar e cultivar o jardim. Essa responsabilidade é nossa, de cuidar e cultivar o jardim. Coloque o seu braço assim, fazendo um triângulo. Coloque a sua mão assim, ó. Faz de conta que aqui é um triângulo equilátero, tá? Um triângulo, onde Deus está no topo, eu estou aqui em um ângulo e a minha esposa, a Elra, está lá no outro ângulo. E nós fazemos isso aqui. À medida que nós nos distanciamos, pode andar para trás, o triângulo vai ficando maior, vai ficando maior, vai ficando maior, vai ficando maior. Deus está lá em cima, vai ficando maior, vai ficando maior. Deus, está me ouvindo aí? Quê? Não estou entendendo, fala mais alto. Como? À medida que esse triângulo vai se ampliando, Deus vai ficando mais distante de nós. Deus vai ficando mais distante. E nós vamos ficando mais distante um do outro. Acaba a relação. Você lembra que na viração do dia, Deus vinha e tinha relação, se relacionava com Adão e Eva. Deus era a cobertura para que esse jardim fosse guardado e que setas não pudessem entrar, que brechas não entravam nessa relação. Mas à medida que a gente foi se distanciando desta relação, a serpente chegou, disse que, por que não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? E Eva disse, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente disse, não, Deus está num outro nível. Ele não quer que vocês cheguem nesse nível que Ele está. Se vocês comerem, vocês chegarem no nível de Deus, vocês vão ser como Deus. E a serpente, eu acho que ela não estava mentindo não, sabe? A serpente não estava mentindo. Só que Eva já era como Deus, ela já tinha semelhança de Deus.
Só que Satanás colocou no coração dela que faltava alguma coisa. E ela acreditou. E ela comeu daquele fruto. E aquele fruto promoveu um distanciamento nessa relação. Antes, eles podiam se tocar, eles podiam conversar baixinho, ter relacionamento, ter relação, estavam unidos, estavam no paraíso. Tinha lugar melhor? Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco, formando esse triângulo perfeito, onde Ele está perto. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais perto nós estamos um do outro. Eu pergunto para você, como está a sua relação com Deus? Faça essa pergunta individualmente, não como casal, mas individualmente. Como está a sua relação com Deus? Está distante? Que está causando ruídos? Que está causando interferências que você não consegue entender? Ou a sua relação com Deus está próxima? Está havendo comunhão? Se a sua relação com Deus não está bem, se rompeu, como aconteceu no Éden, isso significa o quê? Que você está dando ouvido à serpente. Você está dando ouvido à serpente. Você está dando ênfase a um lado da árvore, que é o conhecimento do mal. Queria fazer algumas perguntas. Como está seu casamento? Se movendo no conhecimento do bem? Como está o seu jardim? Fechado para o conhecimento do bem? Ou aberto para o conhecimento do mal? Seu jardim está sendo cuidado ou está desprotegido? Seu casamento está vivo ou está morto? Quando a gente fala em vivo ou morto, no sentido espiritual, como aconteceu com Adão e Eva. Eva morreu quando deu ouvidos à serpente. Eva morreu quando deu ouvidos à serpente. Em função disso, esse distanciamento, esse esfriamento, ele promove o quê? Esfriamento no amor. Vai causar sentimentos que podem gerar até um divórcio. Sabe quando a pessoa diz assim, olha, o amor acabou. A gente vai, cada um vai seguir para o seu lado, porque, sabe, eu não sinto mais o que eu sentia por você. Sabe, quando a gente se conheceu, que a gente se casou, mas hoje, sabe, o amor acabou. Eu te pergunto, o amor acaba? O amor acaba? 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca acaba. O amor pode esfriar. O amor pode esfriar? Pode. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. O amor pode esfriar, como um carro. Você está dirigindo, chega no meio do trajeto, acabou a gasolina. Aí você faz o quê? Poxa, acabou a gasolina, agora vou deixar o carro aí e vou embora, né? Bom, eu vou para casa. É isso que você faz? Não, você vai no posto mais próximo que tiver e abastece. Não é assim que funciona? Mas no casamento não. Olha, o amor acabou. Tchau para ti. É assim? Sabe aquele mito da grama mais verde? Já viu falar no mito da grama mais verde? Você olha para o vizinho,
Nossa, a grama do vizinho está verde, a minha parece que está meio seca, pálida. É um mito. Sabe por que a grama do vizinho está verde? Porque ele rega a grama dele, ele cuida, ele abastece. Então, a nossa responsabilidade é essa: cuidar do nosso jardim, fechar o nosso jardim. Meu casamento, um jardim fechado. Eu gosto de pensar em pelo menos 3 olhares do casamento que é projetado por Deus. O primeiro olhar está debaixo do amor eros. O amor é eros, um amor egoísta, um amor egocêntrico que pensa em si mesmo. Nós vamos chegar a um tempo, há poucos anos, que vai ter homem e mulheres casando com máquinas, com robôs. Em alguns lugares já vi dizer que já existe. Mas não vai demorar para isso virar uma realidade. Por quê? Por causa do egoísmo, por causa de pessoas que deixaram de acreditar no propósito do projeto de Deus. E por esse egocentrismo, não, ela não está me satisfazendo. Como eu falei, ela queimou o feijão, ela não está varrendo a casa, as roupas estão sujas, o quarto está bagunçado. Eu vou contratar um robô para mim e eu não vou mais ter esse estresse. Pronto, resolvido o problema. Está caminhando para isso. Vai chegar nisso. É só uma questão de tempo se nós não vigiarmos. Então, primeiro olhar debaixo desse amor eros é um amor egoísta. O segundo olhar que eu queria lançar está debaixo do amor filéu. O amor filéu é o amor entre irmãos. É o amor entre irmãos. Esse amor não é ruim, é um amor entre irmãos. Até nos ajuda no relacionamento. Por quê? Porque antes dela ser a Elra, minha esposa, ela era minha irmã. Ela sendo a minha irmã, eu vou respeitá-la por ser minha irmã. Não tem isso quando o irmão é de sangue? Diz, olha, em casa a gente briga, né? Mas vem uma pessoa de fora brigar com meu irmão? Não, isso não. Não é assim que acontece? Então, o amor filéu não é ruim, é um amor bom. É um amor bom. Até ajuda, como eu falei. Imagine, o cara que vai pagar uma mulher para ter um encontro, sabe? Ele vai pagar aquela mulher para ter um encontro com ela. Por que ele faz isso? Porque ele não a vê como uma irmã. Porque se ele a visse como uma irmã, jamais ele faria isso com ela. Essa agressão, não é verdade? Então, o amor filéu é um bom amor. A Elra vai me tolerar nos meus erros, porque antes dela me ver como um marido, ela vai me ver como um irmão. É um olhar bom. E o terceiro e último olhar, que é o principal, é o olhar debaixo do amor ágape, que é o amor de Deus. Esse é o amor do nosso casamento. É o amor incondicional. É sobre esse amor que Deus pensou o casamento. Um amor com propósito. Um amor sem egoísmo. Um amor sem interesse. Porque toda vez que eu preciso de uma razão para amá-la, não é amor. Eu só vou amá-la quando ela fizer tudo direitinho. Não queimou o feijão, não salgou o feijão, lavou as roupas, deixou o cesto limpinho, varreu a casa bonitinho, está tudo perfeito. Então, agora eu te amo, porque você é perfeita.
Isso é um amor ágape? Isso é um amor incondicional? Não, isso é um amor interesseiro. Eu amo porque ela faz. Ah, tu não estás fazendo, então não te amo mais. Então, o amor ágape é o amor de aliança, o amor de propósito. Que independentemente do que ela faça, é o amor que nós homens temos que fazer como Cristo fez pela igreja. Não é essa a nossa responsabilidade? De amar a nossa esposa de tal maneira como Cristo amou, ao ponto de dar a sua própria vida. Evangelho é sobre isso, é sobre morrer. Então, quando nós permanecemos casados, nós estamos cumprindo o propósito de Deus, que é sobre morrer. Por isso que o casamento é a melhor escola para isso. E ela, quando é que ela está morrendo? Quando ela se submete a esse amor, a esse propósito. Quando ela se submete a isso, ela está dizendo: eu também estou morrendo em Cristo. Eu estou vivendo um casamento com um propósito, que é independentemente de qualquer outra coisa. No nosso feminismo atual, as mulheres não querem mais ser submissas, não é isso? Porque elas entendem a submissão de outra forma. O melhor do jardim, pessoal, é você não estar só, é você estar acompanhado. Deus, como eu falei anteriormente, Deus é Deus de relacionamento. E nós precisamos entender que esse relacionamento precisa ser um relacionamento baseado nesse amor incondicional, esse amor ágape. Adão estava só no jardim e disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Sei que você gosta de falar sobre essa parte. Você pode falar? Chegou a minha vez. Pensa na dificuldade de ficar quieta, irmão. Misericórdia. Como eu falei, né? Eu sou no 220, ele é no 110. Eu doida para me mexer, irmão. Chegou a minha vez. Eita glória. Obrigada. Falei que ela era o acelerador. Eu sou o freio, eu fico mais na minha aqui. Mas... eu tava doida para falar, gente. Mas enfim, chegou. Não é a minha vez ainda. Eu só pedi para ele, para eu falar aqui. Porque lá em Gênesis 2:18 fala, né, que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. Então eu disse: deixa eu falar o que é uma auxiliadora idônea para as irmãs. Porque as mulheres, elas realmente têm essa dificuldade de se submeter, de entender qual é o nosso papel. A gente não quer falar sobre papel hoje aqui. O negócio vai ficar mais apertado daqui a pouco. O William sempre é o mais filosófico, aquela coisa, né? Mais teólogo, aquela coisa mais... Eu não, eu sou a mais doidinha. Então vocês vão perceber ao longo da ministração. Então essa palavra auxiliadora, ela é derivada do hebraico, de uma palavra chamada ezer, que significa auxílio, socorro. E daí o salmista, eu acho que é Salmos, deixa eu ver se eu coloquei, Salmos 33:20, que o salmista diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é nosso ezer, o nosso socorro, o nosso auxílio. Então há um projeto de Deus para o casamento, para a função da mulher, quando Ele disse: olha, o homem está tão sozinho. Imagina se ele não tivesse esse acelerador, irmão. Pensa comigo, se o William não tivesse a Elra, ele estaria lá em Belém do Pará, porque nós somos de Belém. Ele estaria no mesmo lugar, eu falo isso para ele, com o mesmo violão, tocando aquelas musiquinhas lá na Batista. Não teria atravessado o Brasil do norte para o sul. Quem é o acelerador de vocês aí? Tem um acelerador, ó, já levantaram a mão ali. Quem é o freio? Pronto, irmão, identificou, é isso. Quando um freia, o outro acelera. E quando um acelera muito, o freio para. Então a mulher, ela foi criada por Deus com essa função de auxiliar o homem na missão dele. E aí, quer um exemplo prático? Quando uma criança cai, o que ela faz? Ela grita quem? O que ela grita? Mãe. Por quê? Porque é uma essência nossa quando nós fomos criadas
por Deus, para ser o socorro, o auxílio. Homem quando está doente, quem é que é o auxílio, quem é que é o socorro? Somos nós. Quando eles estão perdidos, que a maioria das vezes eles estão, quem é o socorro? Não é? Quem é o socorro, irmã? Somos nós. Então esse eu acho que o casamento, o William sempre diz isso, é uma escola. Então quando a gente entende que o nosso papel, nosso papel é ser essa auxiliadora idônea, que vai complementar, eu nem digo complementar, porque quando a gente casa, eu acho que tem alguém que estava noivo aqui, falou, né? É assim, ó, eu não vou esperar casar para ser completa. Eu caso quando eu estou completa em Deus, aí eu estou pronta para o casamento. Porque não existe, gente, eu não olhei para o William e disse, meu Deus, estou amando esse homem. Não estou, irmãos, não foi assim. Isso é utopia, não existe amor à primeira vista. Porque para eu dizer que eu amo o William, eu tenho que conviver com ele e amá-lo com os defeitos. E a mesma coisa ele tem que me amar com meus defeitos. Então a gente só aprende o amor conforme a gente vai convivendo. Amém? Está bom, senão falo muito, né? Vem. Já. Tá bom. Seguindo em frente, agora a gente vai sair do Adão e Eva. Vamos agora para Ananias e Safira. Só um minutinho. O que fez esse casal morrer? O que fez esse casal morrer? É que não tem relógio, né? Eu estou E perdendo. olha que eles estavam no tá período da graça, hein? Ananias e Safira estavam vivendo no período da graça já. Fizeram um acordo com um propósito errado. Acordo no casamento é importante, sim ou não? Acordo é importante no casamento? Sim. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, o acordo, ele é um dos pilares para um casamento saudável. Acordo, a transparência, que não houve transparência quando Pedro perguntou para o Ananias, né? Sim, o que foi que aconteceu aí, né? E Ananias não foi transparente, não foi verdadeiro. Então esses três pilares são fundamentais para um casamento saudável: acordo, transparência e verdade. Um acordo corrompido, um acordo errado matou esse casal. Sabia disso? Um acordo corrompido matou esse casal. O mal é a ausência de Deus. Qualquer coisa onde Deus não está é mal, pois todo bem habita em Deus. O mal é o que tenta subsistir fora do ambiente de Deus, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Quando o homem decide, eu quero comer desse fruto, ele dá um salto para fora da existência de Deus, do conhecimento de Deus, que é onde o bem impera. Então, quando Ananias e Safira decidiram omitir a verdade, né, eles omitiram e mentiram, e por isso eles foram castigados. Eles abriram uma brecha. Eles abriram uma brecha. E por essa brecha, Satanás entrou. Satanás está como um leão ao nosso derredor, esperando uma abertura para entrar, matar, roubar e destruir. Deus, ele entra pela porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Satanás, ele não entra pela porta, ele entra pelas brechas quando a gente dá. Quando a gente abre, é por onde ele entra. Agora é contigo, né? Amém. Agora é minha vez, de fato. Então, entrando no casal que o William me leu, que é Ananias e Safira, eles reteram algo que não era necessário reter. Porque o que eles venderam era deles, sim ou não? Eles precisavam reter? Não. Eles poderiam ter vendido e ter ido até o apóstolo e dito: olha, eu vou dar só uma parte. Não, mas eles decidiram reter. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais pesado. Não vai ser tão light assim.
Talvez aqui no nosso meio, ou alguém que está nos assistindo online, ao vivo, ou alguém que vai assistir depois, talvez esteja retendo algo em casa. E reter algo que não é para reter dentro de casa e no casamento é um perigo. É um perigo muito grande. Talvez você esteja retendo a falta de perdão. Talvez você esteja retendo dentro da sua casa uma mágoa de alguém, ou às vezes até do cônjuge. Sabe aquela coisa que aconteceu há 10 anos atrás? Hoje eu até brinquei com meu esposo. Não lembro o que foi agora, que eu estou com lapso de memória, esqueci. Mas enfim, às vezes é algo que aconteceu lá atrás, mas que você ainda tem mágoas. Seja do cônjuge, seja do filho, seja da sogra, do sogro, eu não sei de quem. Ou talvez, eu não estou falando de algo, irmãos, que a gente não viu, ou que a gente não vê, né, pastor? Talvez um contato de alguém que está no teu celular, que você não deveria ter mais. Talvez no Instagram de alguém que você segue, ou que essa pessoa está te seguindo, e quando ninguém está vendo, você está lá, trocando mensagens pelo Instagram. Talvez o que você esteja retendo não é o que eu estou falando. Talvez sejam mentiras que você está retendo dentro de casa. Então, se tem algo que você está retendo dentro de casa ou dentro do seu casamento, eu creio que hoje é uma noite para que Deus opere cura sobre a tua vida e sobre o teu casamento. Porque esse casal, eles morreram porque eles reteram o que não era para reter. Eles seguraram algo que não era para segurar. Eu sempre digo que quando a gente é bem resolvido com Deus, acho que o William me falou algo aqui, disse que era para cada um se autoanalisar. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Porque se eu estou bem com Deus, tranquilamente eu vou estar bem com o William. Eu atendi uma moça lá em Belém do Pará, que ela era bem casada. Eu sempre gosto de contar fatos reais que nós atendemos em sala de aconselhamento. Essa moça estava bem no casamento, o marido era um homem legal, ela tinha filhos, mas o homem não era romântico, o marido dela não era romântico. Seja bem-vinda, querida. Em cada 10 homens, 2, máximo 2 é romântico. Quem é? Alguém gritou eu aí, ó. O único que gritou eu. O William não é romântico. E tá tudo bem. Quando eu quero um clima romântico, eu faço o clima romântico. Ponto. Resolvido o problema. Pois bem, ela me chegou para mim e disse: porque o meu marido não é romântico e blá blá blá, tá. Só que no meu trabalho tem um colega que toda vez que eu passo ele me elogia. Só que daí isso, irmãos, foi crescendo. Daqui a pouco ele estava pegando no cabelo dela. E ela me disse: eu estou gostando. Porque é uma coisa que meu marido não faz. Não me elogia, não é romântico. Eu perguntei para ela: o que é mais importante, o teu trabalho ou o teu casamento? Ela disse: meu casamento. Então amanhã vai no RH e entrega o teu lugar. Parece radical, irmãos, mas você tem que cortar o mal pela raiz. A distância de um homem para uma mulher casada é pelo menos 1 metro de distância, é lá. E uma mulher para um homem casado também. Então às vezes nós estamos retendo coisas no casamento que nós não deveríamos. E como a gente falou, o tema é: meu casamento, um jardim fechado. Então é nossa responsabilidade regar esse jardim e cuidar dele, sim ou não? Pois bem, eu não sou ciumenta, eu sou bem segura. Mas um dia eu vi uma irmã muito próxima do William. Falei, eu daqui olhando, irmão, olho de águia, né? Aí eu cheguei em casa e disse: mano, eu chamo de mano para ele, deixa eu te falar, aquela moça estava muito sassariqueira para ti, viu? Ele: sério? Eu falei: vocês não percebem nada. Eu falei: da próxima vez que ela encostar, tu dá um passo para trás. Que tem gente que quer falar em cima do outro, né?
Se ela encostar mais, tu dá mais um passo para trás. Irmãos, a serpente só enganou Eva, porque ela também permitiu. Então não permita, não retenha coisas escondidas do seu, guardando coisas escondidas do seu cônjuge. Se alguém mexer comigo, irmão, sabe quem é a primeira pessoa a saber? O William. Eu chego em casa e disse, tu nem sabe, lá no meu trabalho teve um rapaz que me cantou. Fala, irmão, sabe por quê? Tudo que vem para a luz, o diabo não tem autoridade para te tentar. Então a gente traz para a luz. Qualquer coisa, traga para a luz. Então não retenha pecados escondidos. Porque como ele falou, se você retém, você está dando brecha para Satanás destruir o seu jardim. Satanás, ele não precisa de uma janela, nem de uma porta escancarada. Ele só precisa de uma brecha. Uma brecha. Ele não precisa de muito. Então o que você está retendo pode estar gerando a morte do seu casamento. Eu até pensei que ia falar sobre a questão do amor de irmãos. Tem casais que vivem como irmão. Outro dia esse aqui foi sair para trabalhar, me deu um beijo na testa. Eu disse, mano, volta aqui que eu não sou tua filha nem tua irmã. Boca, beijo na boca. Daí ele voltou e me deu um beijo na boca. Eu disse, que arrumação é essa? Não, é na boca, né, pastor Beto? Senão daqui a pouco tá igual dois irmãos. Beijo na testa. Não, na boca, irmão. Beije na minha boca. Beije-me com os beijos. Não tem o livro de Cantares? Então vigia, irmão. Vigia. Nós temos a autoridade de barrar qualquer pessoa que ultrapassa o limite de 1 metro. Simples assim. E eu não estou falando de coisas que nós não vivenciamos na igreja. Sim ou não, irmãos? Você conhece algum casal que nas redes sociais tinham aquelas fotos facebookianas entregando flores no iate? Aí no outro dia, separados, divorciados. Como assim? Sabe por quê? Porque estavam retendo a mentira, o engano, a prostituição, o adultério, a lascívia. E Satanás, ele se alimenta da nossa carnalidade. Satanás se alimenta da nossa carnalidade. Lá em Atos 5:13, Pedro fez essa pergunta para Ananias: mas por que você deixou Satanás ter acesso ao teu coração? Daí eu fiquei refletindo: nossa, mas Satanás tem acesso ao nosso coração? Tem, irmão. Ele tem acesso ao meu e teu coração se nós permitirmos. Aí lá em Provérbios 4:23 diz: sobretudo guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a vida. Veja bem, se Provérbios está dizendo para guardar meu coração, eu estou sendo tentado, irmãos, e a rede social é um instrumento perigoso, irmão. Essa coisa de um ir deitar e o outro ficar no celular, não pode, irmão. Esse aqui, ó, eu passo na sala, que ele gosta de estudar na sala, pastora. Aí tá lá estudando. Tô indo pra cama, hein? Aí eu fico esperando, demora, eu fico lá. Aí eu vou lá, mano, tô te esperando, hein? Pode ser, irmão, para não fazer nada, mas tem que ir pra cama junto. Pode ser até que eu não esteja animada, mas eu persigo ele. Mano, larga esse celular e vem pra cama. Vamos orar? Depois se rolar, rolou. Mas vamos pra cama. Entendeu, irmão? Agora esse negócio que um vai 9 da noite, o outro... Tudo bem, irmão, uma vez ou outra que acontece dele querer estudar, ou eu quero preparar uma pregação e preciso estar só, amém. Mas isso não pode estar na rotina do casal. Celular é uma coisa perigosa. Eu já atendi, nós já atendemos muito caso de pessoas que caíram primeiro no adultério virtual, para depois ir para mais profundo.
e caindo no lamaçal do pecado. Então, cuidado. O diabo, ele só tem acesso ao teu coração se você permitir. E Satanás, como eu falei, não precisa de porta nem de janela. Então, cuidado com as brechas que você está abrindo. Às vezes a gente diz: não, eu não menti para o meu marido. Não, eu não menti para minha esposa, eu omiti. Para mim, quem omite, mente. E eu vou falar uma coisa mais forte ainda. A mentira não é um pecado da carne, você sabia? Pecado da carne é prostituição, lascívia, adultério, fornicação. A mentira, ela não é um pecado da carne. A mentira, a Bíblia diz, e o próprio Jesus diz que vocês mentem porque vocês são filhos do diabo. Então é uma ação maligna que usa a tua ou a minha língua para mentir. Vocês concordam comigo, sim ou não? Então não esconda nada do seu cônjuge. Lá em Belém nós atendemos, na época nós éramos líderes do Casados para Sempre. Nós atendemos um casal, os dois eram muito bem sucedidos. Ela era delegada, escute isso. Ela era delegada e o marido dela era advogado, ou era delegado também. Trabalhavam numa coisa de polícia. E eu fiquei impactada com esse testemunho. Naquela época, há muitos anos atrás, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Porque se o meu esposo contasse para mim o que aquele homem contou para aquela mulher, eu acho que eu não sei. Hoje eu tenho essa maturidade, acredito eu. Ele chegou para ela e disse assim, ó, tem uma moça no meu trabalho, ele trabalhava de plantão noturno. E ela durante o dia, porque eles tinham um filho pequeno, ele disse para ela, contou para ela que ele estava sendo tentado por essa colega de trabalho e que ele estava gostando. Estava sentindo algo. Veja a maturidade desse casal. Sabe o que eles fizeram? Eles oraram juntos e ele decidiu trocar o horário de plantão para não coincidir mais com o daquela mulher. Isso é maturidade. Isso é fechar a brecha. Isso é não reter o que está escondido. Tem muitos casais que estão entrando pelo caminho do divórcio por reter o que não era para reter. E aí você vai gerar no seu casamento morte espiritual, que para mim é a pior. E quem sabe, em alguns casos, até uma coisa mais grave. Então, cuidado com aquilo que você está abrindo de brecha no seu casamento. Brecha do engano, da mentira, da pornografia. Gosto de falar da pornografia na igreja. Ah, por que, pastora Elra? Vou dizer para você por quê. Eu e o William, a gente trabalha desde 2012 com casais e trabalhamos com aconselhamento há muito tempo. E acreditem, nós atendemos pastores com anos de ministério viciado na pornografia. Não se espante, irmão. Não se espante. Mas se tem alguém aqui, ou aí, online, assistindo, que tem esse vício de acessar a pornografia, ou se você já acessou a pornografia, eu quero te dizer que tem uma brecha aberta sobre o teu jardim. E que você precisa ir diante de Deus, confessar, se arrepender, voltar e não praticar mais a pornografia. Ah, pastora, eu assisti uma vez. Mas, irmão, então, irmã, e não é só homens, tá? Tem mulheres também que têm vícios. Então, cuidado. Talvez a brecha seja a falta de perdão, como a gente falou. A gente tem visto também muitas mulheres viverem uma solidão a dois. Mulheres casadas, viúva de marido vivo. Vou repetir. Tem muitas mulheres casadas que são viúvas de marido vivo. Aí eu abro um parêntese para você, marido. De quem é a responsabilidade de cuidar desse jardim? É só dela ou é de vocês dois?
Quem acha que é dos dois? Quem acha que é só do homem? Quem acha que é só da mulher? E quem não acha nada? Ninguém acha nada. É dos dois. Os dois têm a responsabilidade de regar. O nosso filho tem 26 anos, está namorando, pastora. Sabe o que eu digo para ele? Mulher custa caro. E eles estão namorando. Eu falo, custa caro. Ah, é fulana, pagou a unha dela? Ela viajou agora para visitar a mãe no Maranhão. Você pagou a passagem dela? Ele, mas eu estou só namorando. Mas vai te acostumando. O homem quer a mulher bem vestida, irmão, custa caro. Sim ou não? Qual marido sabe quanto que custa uma unha falsa dessa igual a minha? Só vocês três, irmão. Olha, irmão, palma pro irmão. Palma para ele, 180. Tu não soprou para ele não, né? Não, né? 180 reais. 180 reais. Então, eu quero fazer uma pergunta. Você é o jardineiro ou o coveiro que está enterrando o seu próprio casamento? Você é o coveiro que está enterrando o seu casamento, ou você é o jardineiro que está regando esse jardim? Não precisa me responder. Só para você refletir. Casamento, irmão, não é para menino nem para menina. É para gente madura. Que entende que casamento é renúncia. Irmãos, não é fácil, irmãos. Mas também não é tão difícil assim, né, irmãos? Basta um ceder um pouquinho aqui, o outro ali, e tudo dá certo. É simples assim. E para a gente concluir, o William vai entrar na conclusão, e depois eu vou falar mais algo aqui também. Estamos chegando. Pode ligar. Estamos chegando ao final. Não é o amor que sustenta o casamento, é a aliança. Esse é o segredo para a longevidade. Vocês fizeram uma aliança que está relacionado ao poder da promessa. Talvez as flores do jardim do seu casamento murcharam e você acha que arrancar é a solução. Lembre-se do solo da aliança e da promessa e regue o seu jardim. Deus decidiu amar por meio de uma aliança. Amor para Deus não é sobre o quanto você performa bem. Tá? Amor para Deus não é sobre o quanto você performa bem. Não é sobre o quanto você é romântico. Não é sobre o quanto você beija bem. Não é sobre o quanto você abraça bem. Não é sobre o quanto você é bom de cama. Tá? Às vezes para dormir, né? Não é o caso dos irmãos. Os irmãos estão bem aí na foto, né, pastor? Tá? O amor verdadeiro é sobre o quanto você é capaz de honrar essa aliança. Amém. Esse é o amor verdadeiro. É sobre o quanto você é capaz de honrar essa aliança e não dar brecha. Amém. Esse é o princípio do amor verdadeiro. Deus ama a partir de uma aliança. A gente precisa entender que é sobre esse propósito eterno, pensado por Deus, estabelecido por Deus. O casamento, ele é uma instituição perfeita, constituída de duas pessoas imperfeitas. Se não for debaixo dessa aliança, se não for debaixo desse propósito, ele não dura, ele termina. Então vamos colocar o nosso casamento
debaixo dessa aliança, debaixo deste propósito de um casamento, um jardim fechado. Esse aqui desligou. Acho que estava com a bateria fraca. E para a gente terminar, lá em Salmos 66:18 diz assim: se eu atentar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atentar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Por que eu falei isso? Porque eu estou lendo esses salmos para fazer uma pergunta para você. Você quer alívio ou transformação? Você quer transformação ou alívio no seu casamento? Porque o alívio é assim: eu estou com um problema no casamento, eu não procuro ajuda, eu vou procurar um escape, algo que me dê aquele alívio momentâneo. Mas quem quer transformação vai buscar o quê? Ajuda. Quem quer transformação vai buscar ajuda. E a minha pergunta é: você quer alívio ou transformação? Para o seu casamento, para a sua casa, para a sua vida profissional, para o seu ministério, para os seus filhos. O que você quer? Você quer alívio ou você quer transformação? Não há cura sem arrependimento. E não tem como viver as promessas de Deus também sem arrependimento e renúncia. A gente quer muito alcançar as promessas de Deus, mas nós não queremos renunciar. E dentro do casamento, todo dia a gente tem que renunciar. Sim ou não? Todo dia. Um quer ir para o sul, outro quer ir para o norte. E aí? Tem que entrar o acordo. Só não pode ser o acordo que Ananias e Safira fez, porque eles fizeram um acordo com o propósito errado. Façam um acordo com o propósito certo. Se nós fizermos o acordo sempre, no casamento todo dia a gente tem que ter acordo, sim ou não? Por exemplo, vai sair no carro, se os dois dirigem, quem vai dirigindo? Eu e você. Às vezes ele diz, vai tu dirigindo. E às vezes eu digo, eu estou cansada, vai dirigindo. Acordo. E oração. Nós precisamos entender isso. Então não há paz sem largar o caos. Tem gente que diz assim, o meu casamento está um inferno, a minha casa está uma bagunça. Eu não estou falando de coisas que a gente não vê. Estou falando de coisas que a gente vê na igreja, com casais da igreja que são cristãos. Então não há paz se você não largar o caos. Você precisa largar o caos. Sem largar o caos não tem paz. Por exemplo, ele falou da pasta de dente. Lembra no início? Há muitos anos atrás, quando a gente casou, pastora, ele aperta no meio da pasta dental. Aquele creme dental da família, sabe que é gigante? Isso me tirava a paz, irmão. Meu Deus, aquilo me irritava. Hoje é terapia para mim, Miller. Toda vez que ele aperta no meio, eu aperto atrás, assim, vou empurrando até o bicho ficar. É terapia. Pronto, acabou o caos. Eu me conformei que isso não vai mudar. Eu já tentei acelerar ele, também não deu certo. Não deu certo, irmão. Tá tudo bem. Se eu puxar ele para correr aqui, ele vai correr. Mas meio sem jeito. Quer ver? Não, não vou fazer isso. Eu já fiz esse teste com ele, mas só para brincar, para ficar mais leve. Lá em Salmos 147 diz assim, que ele, Deus, cura o quebrantado de coração e cura as suas feridas. Aí agora sim, se o pessoal do louvor quiser subir para cantar aquela canção, solar aquela canção que diz, creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. O autor dessa canção, eu não sei se vocês sabem, é o Mike Guglemusk. Ele era pastor, cantor de uma banda gospel, se eu não me engano na Inglaterra, não lembro agora.
mas ele era esse cantor. E ele fez essa canção, ele compôs essa canção, Creio que Tu És a Cura. E essa canção, ela não nasceu de uma cura física. Porque às vezes a gente está com uma doença física, sim ou não, irmãos? Algo físico. Deus pode curar? Sim. Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Só que no caso desse cantor gospel, desse pastor, ele tinha algo escondido. Ele estava retendo algo que ninguém sabia. Nem a igreja que ele pastoreava, nem os irmãos com quem ele convivia. E essa canção nasceu do desespero dele por receber de Deus uma libertação de algo que ele retia. E eu fui pesquisar sobre a história dele, porque eu não sabia disso. Eu achei muito interessante. Ele tinha esse vício secreto. E ele estava lutando para não morrer espiritualmente. E talvez alguns casais enfrentam algumas coisas que estão lutando muitas vezes sozinho, pastor, para não morrer espiritualmente, para o casamento não acabar. Não busque ajuda quando o casamento já está no fim. Quando surge o primeiro problema que você identificou, que vocês dois juntos não conseguem resolver, busque ajuda. Busque ajuda com as pessoas certas. Porque nem todo mundo tem maturidade para ouvir. E esse autor, o Mike, ele passou por 2 anos, inclusive ele subia nos altares com uma bala de oxigênio, com oxigênio, dizendo que estava com um câncer. E ele sustentou, irmão, por 2 anos essa mentira. Quando nós sustentamos uma mentira dentro do casamento, você não vai destruir só o outro, você está se autodestruindo. Nós precisamos entender que casamento é algo sério. E nós, quando identificamos algo no outro que é um perigo, nós temos a responsabilidade de alertar. Nós já atendemos muitos casos de pessoas viciadas em pornografia. E nós sempre que pregamos, nós sempre damos um jeito de falar sobre isso. Por quê? Porque isso é um mal desse século. Porque o celular, todo tempo você está sendo induzido. Sem querer você passa, é uma mulher pelada, sim ou não? Aí você acessa uma vez, daqui a pouco outra vez, daqui a pouco outra vez, daqui a pouco você está viciado. E o Mike, ele era viciado na pornografia. Ele estava desesperado porque Deus fizesse algo. E como eu li aqui em Salmos, que Deus, ele cura os quebrantados de coração e sara as suas feridas. Só Deus tem o poder de fazer isso. Porém, a responsabilidade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, é isso aqui que eu estou retendo no meu casamento. Eu não sei o que você está retendo, irmão. Pode ser a pornografia, pode ser a mentira, pode ser a mágoa, pode ser a discórdia com a família do seu cônjuge. Porque isso também é reter, irmão. Se você não se entende com a família do seu cônjuge, isso também é reter algo. Ah, mas a minha sogra é insuportável. É mesmo? Então ela precisa muito mais da graça de Deus do que você. Sabia disso? Principalmente se ela não for cristã. Ai, a minha sogra não é cristã. Eu estou falando só exemplos, tá, irmão? Que você identifique, que o Espírito Santo de Deus te visite aí onde você está sentado e mostre para você o que você está retendo. Você sabia que a falta de perdão no casamento, ela pode reter também bênçãos que Deus quer derramar sobre você? E eu sou prova viva disso. Posso falar? Porque eu sou prova viva disso. Eu fui criada só pela minha mãe. E por muitos anos eu achava, 25 anos convertida, eu sempre achei que o meu pai estava perdoado.
Nem era para falar isso, mas eu vou terminar falando isso e volto para ele para a gente ministrar sobre a vida de vocês. Tem 5 anos que a gente chegou em Florianópolis e eu achava que estava tudo bem. Meu pai estava perdoado, porque quando eu era menina, que eu encontrava ele na rua, que eu corria para tomar bênção, ele olhava para mim e dizia: bênção, eu não tenho filho, e virava as costas. E a gente, criança, voltava chorando. E eu achava que estava tudo bem. Há 5 anos atrás, Deus, em um evento, ministrou tão forte no meu coração, que eu não tinha liberado aquele perdão, e que eu precisava liberar. E eu estava aqui em Florianópolis, já tinha distribuído 300 currículos. E eu dizia: Deus, mas o meu currículo não é um currículo ruim. Eu sou secretária executiva bilíngue, eu falo outro idioma, eu sou especialista em liderança e gestão de pessoas. Me achava, né? Meu currículo tão bom, por que essas empresas não me chamam nem para entrevista, irmão? Preste atenção, eu estava retendo a liberação de um perdão, que não era para o meu esposo, mas era para o meu pai. Só que tinha muita bênção que eu poderia receber e que Deus não estava liberando, porque eu estava segurando, retendo o que não era para reter. E nesse dia desse evento que Deus falou comigo, eu chorei como nunca havia chorado. Mas foi um choro de dor. E eu passei 1 semana orando, pastora Suleima. Eu preciso falar com meu pai. Ele está lá em Belém, ainda está vivo, só que ele tem problema de rins, ele é um paciente que faz tratamento. E eu não tinha o contato dele, e aí procurei uma irmã minha, por parte de pai. Consegui o contato com uma tia, então resolvi, depois de 1 semana desse evento, fazer uma ligação. E aí eu pedi ajuda do Espírito Santo, porque para mim era difícil fazer aquilo. E eu fiz um vídeo chamada e falei para ele, todas as vezes que eu ia para a escola, que tinha o dia dos pais, que ele não estava, o quanto que eu sofri com aquilo. E eu falei para ele, eu não disse para ele: eu te perdoo. Não. Porque quem tinha que pedir perdão era eu. Porque era eu que estava retendo o perdão. E eu falei para ele: eu quero te pedir perdão, pai, por todas as vezes que eu me senti ferida, por algo que o Senhor não me deu, mas que o Senhor também não tem culpa, porque Ele só me dava o que Ele tinha, e Ele não tinha nada para me dar, porque Ele também teve uma infância difícil. E aí a gente lembra da graça. A graça é o favor não merecido. Irmão, você merecia estar aqui? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não merecia nem estar nesse púlpito, irmão. Eu sou ainda uma pecadora, mas eu era uma pecadora. Então eu não merecia o perdão de Deus. E quando nós entendemos que muitas das coisas no nosso casamento, na nossa casa, na nossa vida profissional, está sem ser abertas as portas, porque nós estamos retendo algo. E se você está retendo algo nessa noite, é noite de você liberar, soltar no altar de Deus. Está aqui, Senhor, é isso aqui que eu estou retendo, é a falta de perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido. Senhor, é a prostituição, ou é a lascívia, ou é a mentira, ou é o engano. Solte, irmão. Solte no altar de Deus o que você está retendo, para que você saia daqui nessa noite curado. Acredite, irmãos, eu liberei perdão para ele, não demorou muito. Eu fui chamada para uma entrevista e foi a única, e eu fiquei na vaga. E acreditem, era uma empresa do governo federal. Quando eu cheguei lá dentro, pastora, disseram assim para mim: quem foi que te indicou? Só entrava com indicação de Brasília. Eu fiquei assim: quem me indicou? Ele me indicou. E lá dentro tinha um propósito. Alguém que era da Umbanda, eu preguei para ela, liberei uma profecia, e depois eu fui demitida. Passei 1 ano e hoje eu estou numa outra empresa do governo federal, porque Deus é bom. Eu sou pecadora, mas Ele é bom.
Ele é bom e Ele quer que você saia daqui, desse culto de casais, soltando, largando de mão, colocando no altar tudo aquilo que você está retendo, irmão. Porque talvez seja isso que não está permitindo que você viva as promessas de Deus. Ele quer te abençoar, porque Ele é bom. Enquanto eles ministrarem essa canção que diz: eu creio que tu és a cura, que esse autor gravou essa canção, é uma das canções mais cantadas, fez sucesso, mas nasceu de um coração quebrantado diante do Senhor, que disse: eu sou viciado, sim, mas eu quero viver em liberdade, porque para sermos livres foi que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Fique de pé. Eu quero que você não segure na mão do seu cônjuge agora. Eu sei, é um culto de casais. Mas eu quero que você, individualmente, que você faça uma reflexão, que você adore ao Senhor através desta canção, e que o Espírito Santo de Deus mostre o que você está retendo e que você precisa colocar no altar de Deus hoje, enquanto eles vão ministrar aqui. Aleluia.